Muito bem. Nós temos aqui na primeira leitura, tirado do livro do profeta Amós, algo bastante interessante e importante nós aprendermos a ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. A visão, a forma como aquele povo tinha de Deus naquela época, era uma forma bastante diferente do que o próprio Jesus veio mostrar depois. É bom a gente lembrar que o próprio João Batista mandou os seus emissários até Jesus, porque não estava entendendo que Jesus era de fato o Messias. Porque como é que o Messias podia agir do jeito como Jesus estava agindo? Então ele mandou os emissários perguntar para ele: você é aquele que tinha que vir ou nós devemos esperar outro? Jesus respondeu à luz do Antigo Testamento. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e o Evangelho é pregado aos pobres de coração. E João compreendeu, responderam para ele do jeito como estava escrito no Antigo Testamento, mas à luz do Novo, Jesus dando a conhecer. E aí falou para os seus emissários: diga a eles o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. E aí eles voltaram para João Batista para explicar: né, é assim que está acontecendo lá. Quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente vê muito os profetas falarem a respeito do castigo de Deus. Então, inclusive, não muito tempo atrás, eu digo assim, na minha época de infância, na minha época, né, eu não sou tão antigo assim, né? Um pouco já, mas também não é tanto assim. Mas quando eu era jovem, na minha infância, eu ainda escutava falar: olha, Deus castiga, não faz isso que Deus castiga. E o Dom Luizinho fala muito disso, né? Quando ele está aqui conosco, a respeito disso, dessa visão que nós temos, ou que os antigos têm. E os antigos, não estou dizendo da Idade Média, não. Estou dizendo os antigos agora, né? De 50, 60, 70 anos atrás, ainda conservavam essa visão de que Deus castiga. Mas é importante a gente entender que é tudo consequência dos nossos atos. Nós colhemos o que plantamos, e Jesus veio dizer isso bem claro. A nossa semeadura é facultativa, ou seja, nós podemos semear aquilo que nós queremos, mas a colheita não tem como mudar. Se eu semeei semente de milho, não tem como eu esperar que vai nascer uma roça de soja. Se eu semeei a soja, não tem como eu esperar que vai nascer uma roça de milho. Então, eu posso escolher o que eu vou semear, mas o que eu vou colher é certo. Então, é bom nós lembrarmos e percebermos o Antigo Testamento com essa luz. Aqueles homens, aquele povo, não seguiram o que Deus pediu para eles fazerem. Olha, vai por esse caminho que vai dar certo. Alguns deles, por algum tempo, até fizeram isso, mas depois acabaram se desviando. E os profetas avisavam: olha, o que vocês estão fazendo está errado, não vai dar em bom lugar. E depois acabava dando errado, não dando em bom lugar, e eles diziam: Deus nos castigou. Na verdade, foi consequência dos atos deles. Não adianta a gente, por exemplo, comer só carne gorda e não querer ter colesterol. Não tem jeito, né? Então, é a consequência. E assim, a forma dos profetas daquela época falarem, perceberem as coisas, da forma como eles escreveram, ainda indicam uma visão de Deus ainda parcial. Deus não havia se revelado na plenitude. Nós vemos que na plenitude dos tempos, como diz na Bíblia, Deus veio e nasceu no meio de nós, habitou no meio de nós. O próprio Filho de Deus, como Filho de Deus, nasceu de uma virgem e habitou no meio de nós. E Jesus, nascido no meio de nós, nos trouxe a visão completa de Deus, um Deus misericordioso, pronto para perdoar 70 vezes 7, se for necessário. Está sempre pronto a levantar aquele que caiu, está sempre pronto
a atender aquele que o chama. Está muito mais perto de nós do que nós podemos imaginar. E aqui, nessa leitura do Evangelho de hoje, nós vemos essa cena a travessia da barca e da tempestade. E é bom, antes de nós dizermos, que Jesus nos acompanha na tempestade, é bom nós lembrarmos de como começa esse trecho. Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. A barca tem o significado dentro das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, como a igreja de Jesus. Jesus entrou na barca, ou seja, Jesus estava dentro da igreja. Os seus discípulos entraram com ele. Você entrou na barca? O diácono Fábio entrou na barca? Então, antes de nós dizermos que Jesus vai estar comigo na tempestade, eu fiz a escolha por ele, eu quis entrar com Jesus, eu quis acompanhar esse homem, porque para entrar na barca, esses homens largaram tudo. Eles largaram tudo que eles tinham, largaram as suas profissões. Eles foram seguir Jesus. Eles não estavam prontos, eles ainda precisavam passar por algumas situações para crescerem na fé. E a gente vê, mesmo depois de Jesus ressuscitado, ainda dificuldade da parte deles de entenderem. E isso vai acontecer de uma forma um pouco mais completa e concreta depois de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo sobre eles. Mas nós vemos os apóstolos, os discípulos, num processo ainda de aprendizagem, de crescimento na fé. E aqui, eles confiaram totalmente em Jesus. Eles se entregaram a Jesus. Entraram na barca. Mas só que no meio da travessia, aconteceu um pequeno problema. No meio da travessia, apareceu uma tempestade. E essa tempestade fez com que eles titubeassem. Eles ficaram fracos. Ou apareceu, por assim dizer, na verdade, o tamanho da fé deles. E eles foram até Jesus. Agora, é interessante, não é? Que Jesus chamou eles para entrar na barca, entrou na barca, vamos atravessar. Segundo Marcos, Jesus diz, vamos atravessar para o lado de lá. Ele entrou na barca e os discípulos o seguiram. Jesus chamou eles para entrar na barca. E de repente, a coisa entorna, o caldo entorna de um jeito que eles viram que a barca ia afundar. E aí, cadê Jesus? Está dormindo. Jesus provocou a situação. Claro que ele sabia que haveria a tempestade. E claro que ele foi lá dormir justamente para provocar aquela reação dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E agora, trazendo para a nossa vida, acontece hoje, ainda conosco. Jesus ainda busca discípulos entre nós, nos chama para sermos seus discípulos. E quando nós aceitamos, Ele nos coloca em situações parecidas com essa, para que nós também cresçamos na fé. São Padre Pio tem uma frase que a primeira vez que eu li, eu queria nunca mais ter conhecido ele. Ele falou assim, eu não quero mais saber do Senhor. Bendita seja a crise que nos faz crescer, a queda que nos faz olhar para o céu. Ai, Jesus amado, como é que é isso? Bendita seja a crise. Bendita seja a crise. Isso que aconteceu nessa travessia é uma crise. Agora é importante, eu volto nesse ponto, nós entendermos como é que nós estamos em relação à nossa confiança em Jesus. Porque se nós de fato, mesmo ainda tendo que crescer na fé, mesmo ainda tendo que crescer muito na nossa espiritualidade, se nós colocamos um pouco de confiança em Jesus e decidimos entrar na barca, então quer dizer que pode passar o que for que acontecer, Jesus vai estar conosco, Jesus vai nos tomar pela mão, como lá em Isaías 41, que hoje até
quem escutou o Giro da Alegria de manhã, eu coloquei essa musiquinha justamente por causa disso. Porque eu te tomo pela tua mão direita, eu te conduzo, eu estou junto contigo. É a promessa de Deus para nós. Se nós de fato acreditamos nisso, então diante de toda tribulação, por pior que pareça, que as águas vão afundar o nosso barco, que a gente vai perecer. Não, se eu estou com Jesus, a última palavra é dele. Quem vai falar no final é ele. Quem vai, e aqui é interessante a gente entender a autoridade que Jesus tem sobre a nossa vida, sobre as coisas que nos cercam. Porque ele não foi lá e pediu para o vento se acalmar. Como é que diz a palavra aqui? Jesus então ameaçou o vento e o mar. E o vento e o mar, ó, na hora. Então, meu irmão, minha irmã, como a própria Nossa Senhora disse para aquele jovem, não tão jovem, né, naquela época, mas para aquele discípulo lá em Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, não estou eu aqui, não sou eu tua mãe? Por que você tem medo? Por que você não confia? E Jesus não diz a mesma coisa? Não estou eu aqui? Não sou eu teu Deus? Por que você vai ter medo? Você tem medo de quê? E nós temos uma música muito bonita do Frei Gilson, né? Que ele fala a respeito dessa voz do Senhor, dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? E é algo que Jesus repete no Evangelho muitas e muitas vezes. Não tenham medo. Por que tendes medo? Não temas. Para que a gente possa alcançar um nível de confiança que de fato nos permita cegamente confiar no nosso Deus, confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele de fato vai nos conduzir sempre pelo caminho que Ele prometeu para nós. E olha, é interessante, porque Jesus não promete uma vida fácil, de forma alguma. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então Jesus é sempre muito sincero. Ele não fala que vai ser fácil. No final, depois que Ele ressuscitou e ia mandar o Espírito Santo sobre os apóstolos, que Ele falou assim: ó, vão perseguir vocês, vão matar vocês. Ele não aliviou com os apóstolos, não falou: ó, fica tranquilo que agora está tudo zeradinho, eu ressuscitei e vai estar tudo legal, tranquilo, vocês não têm o que temer. Não, Ele falou: ó, não é por causa disso que vocês vão ter uma vida fácil, mas confiem que no final vocês vão receber a coroa da vitória. E a gente também tem que fazer isso, também tem que exercitar a nossa confiança. Jesus está conosco, se nós escolhemos estar com Ele. Se nós, mais uma vez para a gente terminar, se nós escolhemos entrar na barca. Entramos na barca, pois Jesus vai estar conosco, não importa o que aconteça.